Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar início às nossas questões comentadas, trazendo o sinaleiro do Vestiba Clarearte para vocês. Quem acompanha o canal já conhece o sinaleiro do Vestiba e sabe que ele é vermelho, amarelo e verde. Eu vou deixar aqui para vocês, pessoal, o card do vídeo que eu gravei com os assuntos que mais caem na UEPG, mas você que vai fazer um concurso público, PSS ou vestibular em outra instituição ou o Enem, pode assistir esse vídeo, pegar o teu edital e fazer o comparativo lá com as questões que mais caem. Então eu fiz uma linha do tempo do vestibular 2018 até 2023 com os assuntos, com todas as questões de provas de arte do vestibular da UEPG. Então, o sinaleiro do Vestiba é o vermelho é cuidado perigoso. Então, quando tiver o vermelho, são os assuntos que mais aparecem com grande frequência em provas. O amarelo é o cuidado, aparece nas provas com média frequência. E o verde é não deixe de estudar, porque essas questões aparecem nas provas com baixa frequência, mas pode ser que alguém resolva tirar elas da tumba, do sarcófago e trazer essas questões para vocês no Vestiba. Alguns recadinhos importantes aqui que eu esqueço de falar se eu não escrever, pessoal. É muita informação para uma cabecinha só. Convido vocês a conhecerem as nossas redes sociais e o material que eu fiz com carinho para vocês. Ele é um preço bem baratinho, pessoal, um preço que cabe no teu bolso, que é a linha do tempo da história da arte. Essa linha do tempo vai facilitar o teu estudo, pois ela traz toda a linha do tempo da história da arte. Você pode baixar, imprimir e fazer suas anotações. Nela já contém o período, o movimento artístico, as principais características e os principais artistas. Então, vamos lá. No sinaleiro do Vestiba, essas questões que nós vamos estudar agora, elas são nível hard, pessoal. Elas aparecem com grande frequência, ou seja, mais de 3 vestibulares elas apareceram nas questões da UEPG. Se eu não me engano, elas apareceram no número de 5 vezes. Aqui no vestibular 2022, elas apareceram 2 vezes na mesma prova. Tá? Então vamos lá, pessoal. O modernismo nas provas da UEPG apareceu no vestibular de verão de 2019, primavera de 2021, outono de 2022, o vestibular de 22 e o vestibular de 23. Lembrando que antes o vestibular da UEPG ele era semestral. Agora ele é anual, acontece uma vez por ano só. Ele só aconteceu até o de outono de 22 porque foi um efeito da pandemia, que eles tiveram que ir adiando provas. Quando eles concluíram aquela fase da pandemia, eles começaram a realizar as provas anualmente. Então, vamos lá. Questão de verão de 2019. Tarsila do Amaral, uma das maiores artistas brasileiras do século XX, foi homenageada na exposição Tarsila Popular, no Museu de Arte de São Paulo, no MASP, em abril de 2019. A exposição foi considerada uma das mais amplas já dedicadas à artista e reuniu diversas obras a partir de novas perspectivas, leituras e contextualizações. Sobre a atuação de Tarsila do Amaral no cenário artístico brasileiro, assinale o que for correto. Galera, pessoal, quem assistiu a nossa saga pela semana de 22, as 3 videoaulas vai tirar de letra uma questãozinha dessa daqui. Torça para que apareça uma questão, esse nível aí é básico, porque quem estudou pelo nosso material vai tirar de letra, vai gabaritar essa questão tranquilamente. Então vamos lá. 01 da somatória. A temática brasileira, com paisagens rurais urbanas, aspectos da fauna, flora e folclore, foi uma das marcas da produção artística de Tarsila do Amaral. 02. Tarsila do Amaral, em sua marcante participação na Semana de Arte Moderna de 22,
colaborou decisivamente para o desenvolvimento da arte moderna brasileira, pois produziu obras revolucionárias e indicadoras de novos rumos para o cenário artístico brasileiro. 04. A formação acadêmica e artística de Tarsila do Amaral se deu exclusivamente em território brasileiro, o que intensificou seu interesse por temáticas que abordavam a cultura do Brasil. A obra Bapuru, pintada na década de 1920 e ícone do modernismo brasileiro, sintetiza os ideais do movimento antropofágico que propunha a deglutição das estéticas estrangeiras para reprocessá-las em expressões tipicamente brasileiras. E agora, pessoal, qual a somatória correta? Vou deixar aí 20 segundinhos para vocês darem uma olhadinha nessas questões e gabaritarem ela todinha. A somatória correta é 09. Analisar aqui por que essa questão foi 09. Vamos analisar aqui. 01. A temática brasileira com paisagens rurais urbanas, aspectos da fauna, flora e folclore foi uma das marcas da produção artística de Tarsila do Amaral. Certíssimo, corretíssimo. Qual das fases Tarsila fala sobre paisagens rurais? Lembrando lá da nossa aula, não vou explicar muito, quem quiser acompanha a nossa aula de número 1, que fala sobre a pintora Tarsila do Amaral. Mas lembrando, fase pau-brasil. Ela pinta paisagens urbanas, aspectos da fauna, flora e folclore. Número 02. Vamos deixar lá 08. A obra Bapuru, pintada na década de 20 e ícone do modernismo brasileiro, sintetiza os ideais do movimento antropofágico. Ok, certinho, tá lá na nossa primeira videoaula também, que fala sobre os movimentos artísticos, as 3 fases da Tarsila dentro do modernismo brasileiro, que propunha a deglutição das estéticas estrangeiras para reprocessá-las em expressões tipicamente brasileiras. Certíssima. Vamos ver por que a 02 e a 04 estão erradas. Tarsila do Amaral, em sua marcante participação na Semana de Arte Moderna de 22, colaborou decisivamente para o desenvolvimento. Em sua marcante participação na Semana de 22, Tarsila participou? Não! Ela foi incluída no grupo dos cinco por Anita Malfatti, quando ela retornou ao Brasil, e em 29 ela fez uma exposição. Também lá na nossa primeira aulinha você acompanha esse conteúdo, e você que assistiu sabe que ela não participou da Semana de 22. Ela participou do grupo dos 5 e foi incluída por Anita Malfatti. 4. A formação acadêmica e artística de Tarsila se deu exclusivamente em território brasileiro. Errado. Nem precisa ler o restante, pessoal. Tá errada. Ela foi estudar em Paris, estudou em Berlim. A Tarsila estudou bastante lá na Europa arte e voltou com os padrões artísticos vigentes da época, que eram as vanguardas europeias. Então, só por isso daí, você já observa, já vê que essa questão está errada. Então, a somatória é 09. Vamos lá, questão vestibular de primavera 2021. Eu deixei essa questão, pessoal, para os diversos movimentos artísticos, que ela fala de vários movimentos, então quando avançarmos um pouco mais no conteúdo, eu monto uma videoaula também, ou talvez vou deixar até para alguma das nossas lives, essas questões que compõem diversos movimentos artísticos. Então, essa ficou a de vestibular de outono de 2022 também. Ela fala muito sobre música e arte contextualizada. Então, achei bacana tratar um pouco mais para frente quando avançarmos no conteúdo.
e a questão do vestibular de 2022. Lembra aquele vestibular que eu falei que apareceu 2 vezes aí, ó? Vestibular de 2022. Então, a 08, sobre a história da arte no Brasil, assinale o que for correto. 08 era na prova lá do vestibular. Di Cavalcante, Tarsila do Amaral e Cândido Portinari reconheceram o componente africano como formador da nação brasileira e ilustraram um cenário em que o negro figura como o povo brasileiro. Suas obras, porém, ainda evidenciam um distanciamento social e racial entre os artistas e os personagens retratados. 02. A peça teatral O Rei da Vela, escrita por Oswald Andrade em 33 e encenada somente mais de 30 anos depois, continha recursos do modernismo, como o diálogo direto dos personagens com o público, comentários distanciados das situações das cenas e ambientações não realistas. 04. Uma formação instrumental básica do baião, gênero musical difundido pelo músico Luiz Gonzaga, pode conter a sanfona, que executa a melodia e a harmonia, e o zabumba e o triângulo, que executam a base rítmica. 08. O artista Abdias Nascimento militou ao longo de sua vida contra a discriminação racial e pela valorização da cultura negra em sua obra pictórica. Abdias explora visualidades relacionadas à cultura religiosa afro-brasileira. Quem assistiu a nossa aulinha de número 1, assistiu já a nossa playlist lá sobre história da música brasileira sobre o baião, já mata essa questão. Então, agora eu vou deixar com vocês a questãozinha e 20 segundos, pessoal, para vocês analisarem e somarem qual é a somatória correta dessa questão, pessoal. Somatória é 15. 15 quer dizer que o quê? Todas as questões estão corretas. Aqui sobre, só fazendo um adendo aqui, pessoal, a 01 vocês encontram lá nos meus vídeos sobre a saga, a semana de 22. A 02 eu estou gravando vídeos aí sobre o teatro brasileiro e fala claramente sobre o Rei da Vela e Oswald Andrade. A 04 você já encontra na nossa playlist História da Música Brasileira o vídeo sobre o baião. Lá vocês podem estudar tranquilamente. E Abdias Nascimento está em voga no momento, é muito bem falado. E quando você fala de um artista negro, você tem que entender que ele milita contra principalmente a discriminação racial e a valorização da cultura negra. Também estou preparando aí um material que vai envolver vários artistas negros brasileiros sobre a cultura afro-brasileira, mas só com essa lógica vocês já conseguem matar essa questão. A outra questão do vestibular de 2022 eu deixei também ou para nossa live ou quando eu montar, nós estivermos lá no finalzinho de novembro, finalizando o nosso conteúdo, daí eu vou montar ou uma live ou um material só com questões aí dos diversos movimentos artísticos. Olha a questãozinha que caiu no vestibular do ano passado, de 2023. Olha o tamanho do enunciado dessa questãozinha, mas vamos lá. A invasão e a depredação dos prédios dos três poderes do Estado em Brasília, efetuadas por praticantes de atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro de 23, causaram graves danos em parte das obras de arte, relevantes na história brasileira, que integravam um acervo guardado nesses edifícios, entre elas a tela intitulada As Mulatas, de 1962, de Di Cavalcante, rasgada em 7 pontos. Quem não lembra disso? O quanto repercutiu, principalmente internacionalmente, foi um escândalo quando viram a obra de Di Cavalcante rasgada
nos países no exterior. E a escultura de bronze, O Flautista, do artista Bruno Giorgi, que foi destruída. Sobre esses artistas, sua obra e suas relações com a história da arte, assinale o que for correto. 01. Di Cavalcanti foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna de 22, durante a qual artistas, tendo por base os rompimentos formais da arte europeia, clamaram por liberdade de expressão. 02. Bruno Giorgi, quando retornou ao Brasil na década de 30, integrou-se ao movimento modernista brasileiro. Em uma de suas fases escultóricas, Giorgi fez uso do bronze, criando esculturas com figuras delgadas que harmonizam linhas curvas e formas angulares e valorizam e integram os vazios. 04. Depois da Semana de 22, os artistas modernistas amadureceram suas propostas e, em busca da definição de uma identidade brasileira, retomaram a representação tradicional acadêmica que procurava imitar a natureza. 08. Bruno Giorgi é também autor da obra Os Guerreiros, conhecida popularmente como Os Candangos, instalada na Praça dos Três Poderes, em Brasília. E vou deixar as questões com vocês, 20 segundinhos, e vamos lá para a somatória correta. Então, a somatória correta é 11, pessoal. Então, se deu 11 é porque é 8 mais 2 mais 1. Então, vamos lá conferir o que está certo e o que está errado. A questão toda, quem assiste a aula de número 01, tranquilo, pessoal. A aula sobre Semana de 22, aula 01, vai entender perfeitamente. Já vai bater o olho, vai ver Di Cavalcanti e já vai relacionar ele com o modernismo. Assistam lá. A 02, Bruno Giorgi aqui, logo se imagina, né, pessoal, não precisa nem ser um conhecedor da obra de Giorgi, que se ele retornou na década de 30, ele retornou no período modernista. Olha a importância aí de entender a linha do tempo da história da arte, por isso que confiram o link com material para venda. Quando vocês entendem o período, vocês conseguem matar essas questões que vocês não estudaram só no raciocínio lógico. Então, se ele retornou em 30 para o Brasil, ele retornou no modernismo brasileiro. Integrou-se ao movimento? Claro, estava acontecendo o movimento modernista, a Semana de 22 aconteceu em 1922. Se ele fez uma escultura de bronze ou flautista, então ele é um escultor. Ele fez uso do bronze? Sim. Criou esculturas delgadas? Sim, claro. Pois em até alguns livros didáticos vem o flautista, harmonizam linhas curvas e formas angulares e valorizam e integram os vazios. A 8 também é de se imaginar que está correta, pessoal, mas se você tiver dúvida, não marca, é melhor você receber a parcial, que com parcial você entra no vestibular, pelo menos aqui em Ponta Grossa, dependendo do curso, você entra, você fica na lista de espera e entra. Claro que se forem aqueles cursos super concorridos, que nem eu falei nos assuntos que mais caem lá na UEPG, você vai entender que é difícil, você tem que fechar questões. Mas os cursos menos concorridos, é preferível você deixar de marcar uma questão errada do que marcar e perder toda a questão. Isso faz a diferença na somatória final das notas. Então, é de se imaginar que está correta a 08, porque quem que eram os candangos em Brasília? Candangos eram aqueles homens que foram de várias partes do país trabalhar na construção de Brasília, se chamavam candangos. E aonde que foi a depredação? Não foi também na Praça dos Três Poderes em Brasília? Então, por associação, imagina-se que ela está correta. E a 04, por que ela está errada? Os artistas modernistas amadureceram suas propostas em busca da definição de uma identidade brasileira. Ok.
retomaram a representação tradicional? Não, gente. Eles romperam com o academicismo, eles não queriam saber nada de imitar a natureza, que nem o Renascimento, que nem o impressionismo. Eles não queriam saber de nada que associasse eles com a arte até então. Renascimento é fruto da arte greco-romana. Eles queriam romper o tradicionalismo, trazer uma ruptura aos padrões vigentes da época e ao academicismo oriundo do Renascimento. Dúvidas, pessoal? Entre em contato comigo pelo site, o link está na descrição do vídeo. E continua estudando, preenchendo o mapa mental que eu deixei em branco para vocês. Assiste quantas vezes quiser. Siga-nos nas nossas redes sociais. Compartilhe os nossos links. Se inscreva no canal, porque eu estarei trazendo vídeos sempre quentinhos para vocês. Um forte abraço e até mais rumo à aprovação. Tchau, tchau.